Vampirismo. José Herculano Pires. Teorias proteladoras. Todo o campo da psicoterapêutica atual está inçado de obstáculos que impedem o avanço dos pesquisadores nas tentativas necessárias de esclarecimento positivo de seus problemas. Jovens que entraram esperançosos em cursos universitários, em busca de conhecimentos positivos com que pudessem enfrentar e solucionar os problemas psíquicos angustiantes da atualidade, acabam na frustração e no desespero. Muitos deles acabam aderindo às correntes de aventureiros e exploradores do campo minado. Fracassam em seus próprios casos e aumentam as legiões dos desesperados, recorrendo a expedientes escusos para se manterem num equilíbrio aparente. Descobrem apavorados a inscrição dantesca nos portais do inferno: "Deixai toda esperança, ó vós que entrais". Os veteranos do profissionalismo frustrado acomodam-se em algumas escolas teóricas e tentam subverter a escala de valores da civilização da angústia, normalizando tragicamente a normalidade. Capitulam estrategicamente na batalha glória à espera de futuras descobertas salvadoras. Entregam o pescoço à esfinge de Édipo. Essa situação dolorosa das ciências do psiquismo, em meio ao esplendor do avanço geral das ciências em outros campos, reafirma a falsa ideia gerada no criticismo kantiano, de uma dualidade trágica e irremediável do homem condenado, a desistência de um mundo inacessível às ciências. As teorias proteladoras seguem o caminho inevitável dos processos naturais a que tudo e todos nós estamos sujeitos: crescem, desenvolvem-se, envelhecem e morrem. Mas deixam, na vida dos organismos conceptuais, as gerações espúrias das descendências de uma espantosa filogênese do sistemático. Dessa maneira, a roda das frustrações continua a girar, como os moinhos de vento de Dom Quixote nas desoladas planícies da Mancha. Os moinhos fantasmais, que nada moem, continuam pelo menos desafiando a teimosia delirante dos Quixotes. Enquanto isso, as teorias que atravancam o caminho das ciências, como observou Richetti, continuam a torturar as legiões de infelizes, submetidos a choques elétricos e químicos nos hospitais e nas clínicas do sem-fim. Nem mesmo as descobertas atuais de uma ciência universitária, a parapsicologia, em acentuado desenvolvimento nos maiores centros universitários do mundo, conseguiram abalar o comodismo dos que se apoiam nas teorias proteladoras. Protela-se a angústia, o desespero, a tortura de milhões de criaturas, em defesa de métodos, princípios e esquemas já rompidos no próprio campo da física, por medo de palavras e preconceitos do mundo científico, gerados em fase de transição já há muito superadas. A era dos vampiros fantasiosos já passou há muito. Mas a do vampirismo, nascida nos fins do século passado, com as descobertas científicas de Crookes, Richetti, Singh, Kardec, Zollner e tantos outros, todos homens de ciência, professores, catedráticos de grandes universidades, apenas se esboça em nossos dias. Mas a leviandade humana, mesmo a dos homens mais sérios e dedicados ao labor científico, sustenta ainda as prevenções do passado, sem coragem de avançar no campo minado das superstições, como se a função primária das ciências não fosse precisamente a de romper com elas. O vampirismo atual não se nutre de lendas assustadoras, mas de realidades positivas do campo do psiquismo, que exigem esclarecimentos. As ciências do paranormal nasceram da pesquisa científica dos fenômenos psicofísicos. Onde há fenômenos tangíveis, susceptíveis de repetições e, portanto de pesquisas sob controle estatístico, a ciência tem obrigação de penetrar com seus instrumentos de comprovação. Os homens de formação científica, mormente os que se dedicam às profissões terapêuticas, não podem furtar-se a esse dever sem cair na violação da ética profissional e da traição aos princípios humanistas. Essa dupla prevaricação põe hoje o sinal de Caim na fronte de todos os que vivem nas teorias atravancadoras. As multidões de suas vítimas, que se contam por gerações inteiras,
clamam contra essa perfídia no presente e fazem ecoar o seu clamor desesperado nas distâncias do futuro. Os psicoterapeutas atuais, na sua quase unanimidade, passarão a história como torturadores e exploradores das gerações sacrificadas. Não fazemos uma acusação, registramos um fato. A prova científica da existência da telepatia, da clarividência, da precognição, da sobrevivência da mente após a morte corporal. Heine, Carrington, Swall, Price, nas universidades de Duke, Cambridge, Oxford, Londres, Berlim, Kirov e outras, não deixa dúvidas quanto à realidade da ação de entidades psicofísicas sobre as criaturas humanas. Heine provou que a mente não é física, mas de constituição extrafísica. Carrington reforçou essa prova e formulou a teoria das entidades psicônicas, formadas de psícons, átomos mentais. Só designou com a sigla SH e a personalidade humana sobrevivente. Vassiliev, na URSS, entregou-se a experiências para demonstrar que o pensamento e a mente são materiais, mas acabou confessando a sua derrota. Louise Heine aplicou-se a pesquisas de campo, fora dos métodos de laboratório, e comprovou o que o marido provara em laboratório. John Ehrenwald pesquisou e publicou seus trabalhos sobre as influências telepáticas nas relações interpessoais. O caminho foi desbastado por esses e outros cientistas atuais, que derrubaram as estacas atravancadoras, mas os negadores continuaram a negar, à margem das exigências científicas. Remy Chauvin, do Instituto de Altos Estudos, de Paris, chamou os renitentes de alérgicos ao futuro, mas os psicoterapeutas não se arredaram de suas teorias e seus métodos de tortura. No entanto, o Psychic Boom, a explosão psíquica no mundo prosseguiu no seu desenvolvimento. E graças ao alinhamento dos psicoterapeutas de formação universitária, que se alimentaram em seus cursos com o leite das ciências, surgiram por toda parte os charlatões exploradores da credulidade pública e do desespero do século, com suas clínicas pseudo-parapsicológicas, devastando a economia dos ingênuos. Esse panorama desolador exige de todos nós, que não participamos desse comércio escuso e aviltante, o esclarecimento do problema, com base nos estudos e nas pesquisas desinteressadas de anos a fio, na comprovação diuturna da verdade através dos fatos. Os fenômenos paranormais revelam a natureza extrafísica do homem, o que vale dizer a sua essência espiritual. Os pesquisadores da Universidade de Kirov deslumbraram-se com a visão do que chamaram de corpo bioplásmico do homem, luminoso e cintilante. Constituído por um plasma físico, sua matéria rutilante. Verificaram, na observação pelas câmaras Kirlian de fotografias paranormais, que o corpo do moribundo só se cadaverizava quando todos os elementos do corpo bioplásmico se retiravam. Nas pessoas vivas constataram que esse corpo de plasma dirige todas as funções do corpo carnal e age nas manifestações paranormais através de projeções de pseudópodes que podem movimentar objetos à distância. Verificaram ainda a possibilidade de prevenção de doenças no corpo carnal. Tudo isso demonstra que o chamado corpo bioplásmico do homem não é mais do que o corpo espiritual da tradição cristã, que o apóstolo Paulo chamou, na primeira epístola aos Coríntios, de corpo da ressurreição. Essas descrições coincidem com o que Kardec chamou de perispírito, envoltório do espírito que liga o corpo carnal ao espírito-alma. A teoria kardeciana do homem tríplice, espírito, perispírito e corpo carnal, foi confirmada pelos cientistas materialistas de Kirov que não a conheciam e não tinham nenhum interesse por uma conclusão favorável à sobrevivência do homem, que, segundo o marxismo, deve desaparecer no túmulo para sempre. Percebendo o risco a que se expunham os cientistas apegam-se ao que de matéria lhes restava, o plasma físico. Mas no próprio plasma, considerado o quarto estado da matéria, e formado de partículas atômicas, encontraram partículas de natureza indefinida. Com a teoria espírita,
que considera o perispírito como um organismo semimaterial, constituído de energias físicas e extrafísicas. Kardec antecipara de mais de um século a sensacional descoberta dos cientistas de Kirov. Ressalta de tudo isso a concepção necessária do homem como espírito. A descoberta da antimatéria e da interpenetração dos mundos físicos e não físicos explicou também necessariamente a convivência de espíritos e homens corpóreos num mesmo espaço, mas em diferentes dimensões da realidade. As pesquisas sobre a reencarnação, implantadas na Universidade de Moscou pelo professor Vladimir Raikov, propagaram-se nas demais universidades soviéticas. Sendo os espíritos nada mais que os homens desencarnados, é fácil compreender-se que as relações possíveis entre homens e espíritos, no campo afetivo e mental, permitem as ligações de espíritos viciados com homens de tendências viciosas. Esse é o novo tipo de vampirismo que surgiu das pesquisas espíritas em meados do século XIX. Os problemas da perversão sexual, do alcoolismo, dos tóxicos e das tendências criminosas entram assim numa nova perspectiva, escapando ao círculo fechado da hereditariedade biológica, dos processos endógenos para a abertura dos processos exógenos. As pesquisas de Kardec nesse sentido foram decisivas. O tratamento desses casos tornou-se mais seguro, confirmando-se a teoria pelos fatos de cura, particularmente dos casos considerados incuráveis. Posteriormente, os resultados obtidos nos centros espíritas, e em muitos hospitais espíritas, deram de sobejo a plena confirmação dessa descoberta ao mesmo tempo assustadora e consoladora. Vencidas as barreiras das superstições populares e da dogmática igrejeira, das imposições clericais da fé cega, da suposta infalibilidade das escrituras sagradas, a verdade surgia nua e pura do fundo sombrio do poço para a claridade meridiana da certeza científica. Não há mais dúvidas possíveis no tocante à existência de relações constantes e naturais, de ordem telepática, entre os dois planos interpenetrados da vida humana, o dos homens e dos espíritos. As teorias proteladoras, carregadas de preconceitos e precipitações, as duras barreiras do conhecimento indicadas por Descartes ao mundo científico, só conseguem hoje agrupar em seu favor os cientistas hipnotizados pela obsessão materialista ou pelo fanatismo religioso. O racionalismo frio das ciências materiais fundiu-se ao calor humano das ciências do espírito. A metodologia mecanicista cedeu lugar a novas formas metodológicas de pesquisa, baseadas na adequação do método ao objeto, ante a evidência do rompimento dos conceitos tridimensionais da realidade objetiva. Novas dimensões do real surgiram do reconhecimento da multidimensionalidade das constituições atômicas e subatômicas da realidade intangível dos elementos e da natureza humana em sua essência invisível. Remontando do efeito à causa, as ciências fragmentárias se unificaram nos fundamentos conjugados da causa única de todos os efeitos. Parasitas e vampiros. A economia da natureza nos revela a unidade funcional de todos os processos vitais. A natureza, em sua infinita variedade de coisas e seres, não esbanja energias e formas, conteúdos e continentes, em suas estruturações. Do reino vegetal ao reino animal, o processo criador é uno, obrigando-nos a uma concepção monista do universo. A fisiologia da natureza, segundo a lei da diferenciação na unidade, mostra-se estruturada e funcionalizada, pelos mesmos sistemas adaptados a cada reino. Da seiva do vegetal ao sangue dos animais e do homem, das estruturas ópticas inferiores às superiores, a organização é a mesma. Dos sistemas de motilidade, percepção e de alimentação e assimilação das plantas ao homem, o sistema de funcionalidade só varia no tocante às adaptações específicas. Da mesma maneira e pela mesma razão, o parasitismo vegetal se desenvolve na direção do parasitismo animal e do vampirismo aminal espiritual. E assim como o parasitismo influi no desenvolvimento das plantas e no comportamento dos animais,
O vampirismo influi no comportamento humano individual e social. Entre os vários elementos, coisas e seres que agem sobre o comportamento humano, o mais perturbador e o que mais profundamente ameaça as estruturas físicas e espirituais do ser humano é o vampirismo, porque é a atuação consciente de um ser sobre o outro, para deformar-lhe os sentimentos e as ideias, conturbar-lhe a mente e levá-lo a práticas e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. No parasitismo, mesmo no espiritual, há uma tendência de acomodação do parasita na vítima. A lei é a mesma do parasitismo vegetal e animal. A entidade espiritual parasitária procura ajustar-se ao parasitado, na posição de uma subpersonalidade afim. Ambos vivem em sintonia, mas o parasita às custas das energias do parasitado, cujo desgaste naturalmente aumenta de maneira progressiva. Ambos ganham e perdem nessa conjugação nefasta. O parasitado sofre duplo desgaste de suas energias mentais e vitais e o parasita cai na sua dependência, perdendo a sua capacidade individual de sobrevivência e conservação. A morte do parasitado afeta o parasita, que morre sugestivamente com ele, pois perdeu a capacidade de viver, sentir e pensar por si mesmo. Os casos de pessoas dependentes, excessivamente tímidas, desanimadas, inaptas para a vida normal, essas de que se diz passaram pela vida, mas não viveram, são tipicamente casos de parasitismo. As próprias condições orgânicas dessas pessoas, que não reagem devidamente aos socorros medicamentosos, alimentação e aos estímulos do meio, de práticas espirituais ou físicas, decorrem de deficiências orgânicas, mas também da sobrecarga invisível do parasitismo espiritual. As medicações estimulantes e os tratamentos psicológicos raramente produzem os efeitos desejados. Mas a conjugação desses recursos habituais com o tratamento espiritual para expulsão do parasita, que representa no organismo da vítima uma forma de subvida consumidora, geralmente produz efeitos surpreendentes. As causas dessa situação mórbida decorrem de processos kármicos originados por associações criminosas em vidas anteriores dos comparsas. Os recursos espirituais são os passes espíritas, a frequência regular a reuniões mediúnicas, o estudo e a leitura dos livros espíritas básicos, a prática da prece individual diária pelo parasitado em favor do parasita ou parasitas. Todas essas providências devem ser orientadas por pessoas conhecedoras do espiritismo, despretensiosas e dotadas de bom senso, o que permitirá o controle do processo de cura. Todas as práticas exorcistas, queima de ingredientes, queima de defumadores, aplicação ginástica de passes formalizados, uso de plantas supostamente milagrosas ou objetos de magia só poderá agravar a situação. O espírito parasitário é uma criatura humana com os direitos comuns da espécie humana e deve ser sempre encarado como parceiro dos sofrimentos do parasitado. Nesses tratamentos não se deve desprezar o concurso médico, pois os efeitos negativos do parasitismo espiritual, depauperando o organismo da vítima, propiciam também a infiltração dos parasitas do meio físico, que devem ser combatidos com os medicamentos específicos. Embora a ação espiritual das entidades protetoras possa também ajudar o reequilíbrio orgânico, a presença de um médico, se possível espírita, se faz necessária. Enganam-se os que se voltam contra a medicina nessas ocasiões, pois as leis e os recursos do meio físico são mais apropriados nesses casos. Cada plano da natureza tem suas exigências específicas, que precisamos respeitar. Existem também os espíritos da natureza, que trabalham no plano físico. Essas entidades semimateriais, de corpos perispiríticos, estão em ascensão evolutiva para o plano aminal. São os chamados elementares da concepção teosófica, derivada das doutrinas espiritualistas da Índia. As funções dessas entidades na natureza são de grande responsabilidade. O Espiritismo põe sua ênfase no estudo e na investigação dos espíritos humanos, que são os do nosso plano evolutivo,
dotado de consciência e inteligência racional mais desenvolvida. Os parasitas já pertencem ao plano humano. São considerados na teosofia e em outras correntes espiritualistas como larvas astrais. Na verdade não são larvas nem elementares, são entidades que necessitam da ajuda da doutrinação. Os teosofistas atribuem também as comunicações espíritas aos chamados cascões astrais, que são para eles invólucros espirituais, perispíritos abandonados pelos mortos e de que se servem os elementares ou espíritos brincalhões para se manifestarem nas sessões mediúnicas como sendo os espíritos desses mortos. A teoria dos cascões foi criada por Madame Blavatsky, após uma sessão mediúnica que assistiu em Nova York. O Sr. Sinetti declara em seu livro Incidentes da Vida da Sra. Blavatsky que ela cometeu então um engano de observação, ao qual nunca mais se referiu. Sinetti, teósofo de projeção e companheiro de Blavatsky, discorda dos teosofistas que continuam a aceitar essa falsa teoria. André Luiz refere-se a ovoides, espíritos que perderam o seu corpo espiritual e se veem fechados em si mesmos, envoltos numa espécie de membrana. Isso lembra a teoria de Sartre sobre o em-si, forma anterior do ser espiritual, que a rompe ao se projetar na existência por necessidade de comunicação. A ação vampiresca desses ovoides é aceita por muitos espíritas amantes de novidades. Mas essa novidade não tem condições científicas nem respaldo metodológico para ser integrada na doutrina. Não passa de uma informação isolada de um espírito. Nenhuma pesquisa séria, por pesquisadores competentes, provou a realidade dessa teoria. Não basta o conceito do médium para validá-la. As exigências doutrinárias são muito mais rigorosas no tocante à aceitação de novidades. O espiritismo estaria sujeito à mais completa deformação, se os espíritas que se entregassem ao delírio dos caçadores de novidades. André Luiz manifesta-se como um neófito empolgado pela doutrina, empregando às vezes termos que destoam da terminologia doutrinária e conceitos que nem sempre se ajustam aos princípios espíritas. A ampla liberdade que o espiritismo faculta aos adeptos tem os seus limites rigorosamente fixados na metodologia kardeciana. No caso do parasitismo e do vampirismo todo rigor é pouco, pois os erros e os enganos de interpretação podem levar os trabalhos de cura a descaminhos perigosos. Se não encararmos o parasitismo e o vampirismo em termos rigorosamente doutrinários, no devido respeito ao método kardeciano, estaremos sujeitos a ser enganados por espíritos mistificadores que passarão a nos vampirizar. Porque o vampirismo é um fenômeno típico das relações interpessoais. Na vida material como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das criaturas. É vampiro o sacerdote que fanatiza um crente e o submete às suas exigências para explorá-lo com a promessa do céu. Como é vampiro o demagogo político que fascina os adeptos de suas ideias e os leva ao sacrifício inútil e brutal da revolta e do terrorismo. É vampiro o espírito ou médium que fascina os ingênuos com a falsificação de poderes que não possui, revelando-lhes supostas reencarnações deslumbrantes e conduzindo-os ao delírio das suas ambições de grandeza. É vampiro negocista esperto que suga as economias de seus clientes com falsas promessas para um futuro improvável. É vampiro galanteador donjuanesco que se apossa da afeição das mulheres inseguras para explorá-las. É vampiro alcoólatra ou toxiômano que semeia desgraça em seu redor. É vampiro espírito sagaz ou vingativo que suga as energias das criaturas humanas e subjuga outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras, e assim por diante, na imensa e variada pauta do vampirismo material e espiritual. Por tudo isso, a cura do vampirismo não é mais do que um processo de separação dos implicados, de afastamento do vampiro da órbita de sua vítima. Mas não basta esse primeiro passo. É necessária a persuasão dos implicados pela doutrinação espírita.
A doutrinação é a transmissão do conhecimento doutrinário às duas partes. Sem essa transmissão o processo não se completa e a cura será apenas uma suspensão do vampirismo por algum tempo. Como ensinou Jesus, e vemos nos evangelhos, podemos afastar os valentões que se apossaram da casa, limpá-la e arrumá-la. Mas se ela ficar vazia, os valentões convidarão outros parceiros e a retomarão. Nesse caso, o estado da habitação será pior do que antes. Conforme o grau de compromissos e responsabilidades mútuas entre os vampiros e suas vítimas, o tratamento será mais ou menos prolongado. Os vampiros são teimosos, insistentes, pois o vampirismo é para eles o meio de se manterem na rotina de seus vícios. A vítima, por sua vez, está sovada no vampirismo e é acostumada na entrega de si mesma sem relutância. A frequência regular da vítima aos passes e às sessões mediúnicas é o único meio possível de fortalecê-la para a resistência necessária. Não nos iludamos com as melhoras instantâneas. Os vampiros não largam facilmente as suas vítimas. Afastam-se estrategicamente e voltam com mais fúria na primeira oportunidade favorável. É necessário que as vítimas curadas estejam convencidas disso e preparadas para repeli-los em suas investidas manhosas. Apesar dessas dificuldades, em trabalhos bem dirigidos conseguem-se não raro resultados relativamente rápidos, que permitem maiores possibilidades na consolidação da cura. A falência da psiquiatria, com todos os seus métodos modernos, decorre da falta de consideração desses fatores espirituais nos diversos tipos de perturbações mentais e desequilíbrios emocionais. Impotentes ante os casos mais graves, como os de inversões e desvios sexuais, os psiquiatras mais atualizados adotaram uma tática de persuasão protelatória, considerando normais essas anormalidades. Consideram perigosa a resistência aos impulsos inferiores da libido, alegando que a repressão resulta em complexos irreversíveis. Os psiquiatras espíritas, que hoje felizmente já são numerosos, não podem aceitar essa tática de capitulação, que os transformaria em cúmplices das entidades vampirescas. Eles estão no dever indeclinável, profissional e consciencial, de se organizarem em associações de pesquisas, fundamentadas na ciência espírita e na psiquiatria, para o enfrentamento necessário desses meios de abastardamento da espécie. A sexualidade é o fundamento da vida e o sexo é sua forma de manifestação. Os psiquiatras ingênuos ou ignorantes brincam, hoje com fogo em seus consultórios e suas clínicas estão incendiando o mundo. Partem para o sofisma em defesa própria, alegando a impossibilidade de se caracterizar o que é normal e o que é anormal. Com isso pretendem declarar normais as anormalidades mais aviltantes. Mas a normalidade se define por si mesma no meio social. O sexo masculino define a personalidade normal do homem nas suas funções criadoras. O sexo feminino define a personalidade normal da mulher. Confundir alhos com bugalhos é tática de negociantes fraudulentos e inescrupulosos. Dizer a um adolescente que se sente dominado por impulsos negativos e procura livrar-se deles, isso é normal, arranje um parceiro, é atirar o infeliz na roda viva de um futuro vergonhoso. Não é essa a função do médico ante o doente que o procura. Já existem consultórios e clínicas dotadas de leitos ocultos, para os quais são convidadas consulentes desesperadas para uma terapêutica libertina. O médico, no caso, receita-se a si mesmo como um medicamento salvador. A chamada terapia de grupo se transforma em gigolismo científico, em que mulheres desnorteadas são apresentadas pelos médicos a homens insatisfeitos que podem adornar a fronte dos maridos com base no receituário. Contou-nos um médico espiritualista uma anedota que afirmou não ser anedota. O Sr. B, importante figura social, tinha o hábito de pegar pontas de cigarro nas ruas e encher com elas os bolsos. O psiquiatra que consultou submeteu a tratamento moderníssimo. Encontrando-o mais tarde, o médico espiritualista perguntou se havia se curado. Sim, respondeu o figurão empavonado.
Continuo a pegar as pontas de cigarro, mas agora não tenho nenhum constrangimento. Faço com naturalidade. As técnicas psiquiátricas mais modernas, como se vê, procedem da remota fase grega dos sofistas, dos quais Sócrates se desligou para poder encontrar a verdade. O homem pela metade. A percepção espiritual que o homem tem de si mesmo, inata e natural, desenvolveu-se nas civilizações da antiguidade, a partir do ciclo das civilizações agrárias e pastoris, num sentido global. O homem sente e intui a totalidade de sua natureza. Por isso, não houve, em parte alguma, nenhum tipo de filosofia materialista. A concepção materialista do homem apareceu tardiamente, como decorrência do seu desenvolvimento mental e do aguçamento da sua curiosidade. As filosofias antigas atualmente designadas como materialistas ou precursoras do materialismo, mesmo nos tempos mais recentes do pensamento grego, fundavam-se em princípios espirituais e tendiam para explicações teológicas. A presença de Deus é constante em toda a antiguidade, desde as selvas até as civilizações teocráticas. Na Idade Média tivemos o encerramento do último ciclo da evolução das civilizações antigas. Nela se resolveu o processo dialético da evolução mundial, na confluência das conquistas ocidentais e orientais, para a síntese do caldeirão de Dilthey, em que, segundo a conhecida tese desse filósofo, as concepções filosóficas e a mundividência de gregos, judeus e romanos se fundiam, na lenta elaboração do milênio, para que pudesse surgir o mundo moderno, através do renascimento europeu. Renasciam na Europa as principais conquistas espirituais das antigas civilizações. O racionalismo grego dirigia as correntes em fusão à busca do real. A nova civilização opunha-se ao espiritualismo fantasioso da antiguidade e às idealizações do platonismo, interessando-se pelo objetivismo aristotélico e suas tentativas de conhecimento material do mundo, das coisas e dos seres. Só então se criava um ambiente propício ao desenvolvimento das formas de interpretação materialista. Essa guinada, necessária e produtiva, da mente para os problemas terrenos, libertava e aguçava a curiosidade humana pelos mistérios da natureza, até então envoltos nas especulações mentais e nas fabulações da afetividade anímica. Durante o milênio medieval a razão se desenvolvera e aprimorara, despontando em René Descartes e Francis Bacon para os avanços metodológicos da pesquisa científica. O teólogo dissidente Abelardo aparece nesse contexto como precursor de Descartes. Sua revolta lhe custou caro, mas seu livro Psyché e seu famoso caso com Eloise abalaram para sempre os fundamentos do mundo antigo. Em vão a Igreja lutaria para manter o seu domínio absoluto. A síntese que abriria os novos tempos estava impulsionada pelas forças da evolução e do processo histórico. Nada poderia deter o seu desenvolvimento. Como em todos os momentos de transição, o mundo se transformou num pandemônio e os espíritos mais vigorosos, portanto mais rebeldes, voltaram-se contra a dogmática eclesiástica, proclamaram o advento da razão e negaram o conceito espiritual do homem, cortando pela metade. Palavras como espírito e alma foram consideradas como resíduos de um passado de fábulas e ignorância. Nos embates que se sucederam, com o desenvolvimento científico e a revelação progressiva dos antigos arcanos da natureza, as ciências herdaram para o seu estudo e a sua pesquisa apenas a metade do homem. A outra metade foi posta de lado como artigo de museu, válida apenas para o vulgo inculto. Foi com verdadeira euforia que os homens se viram livres das responsabilidades de uma vida que não se extingue no túmulo. E os cientistas, em geral, se ufanaram de haver descoberto que não passam de cinza e pó. Os métodos de pesquisa científica se desenvolveram no plano sensorial, pois só o que era visível e palpável podia ser considerado como real. Fundou-se assim a civilização mundial do tato, apoiada na tecnologia das máquinas que, até então, não captavam fantasias ou fantasmas.
Relegado ao cesto de papéis velhos, o homem espiritual, nada menos de metade do homem real, não merecia a atenção dos sábios. Augusto Comte rejeitou a psicologia. Pavlov e Watson descobriram a psicologia sem alma, uma ciência sem objeto. Marx e Engels fundaram o materialismo científico. E Sartre, até hoje, acompanhado pela decadente figura de René Sudre, proclama a glória da nadificação do homem. Os cientistas como Crookes, Richet, Zorner, Gibier, Osti, Geley, que se atreveram a provar a realidade do espírito, foram considerados ingênuos ou amalucados. Morcelli, para salvar esses colegas, criou a atordoante novidade do espiritismo sem espíritos. Só faltou criar-se a humanidade sem homens, o que ficou reservado para os nossos dias, com a descoberta maravilhosa da bomba de nêutrons. No plano religioso aconteceu o mais surpreendente dos fenômenos. Os teólogos cristãos proclamaram a morte de Deus, baseados no testemunho do louco de Nietzsche, e fundaram o cristianismo ateu. Diante desse panorama de loucuras científicas, era natural que a psicologia sem alma gerasse uma filha também desalmada, a psiquiatria da libertinagem, que deu a mão à toxicomania e saiu com ela para incentivar os homens no gozo da vida sem compromissos nem responsabilidades. No mito grego, os andrógenos eram duplos, fortes e velozes. Tentaram escalar o Olímpio para se fazerem deuses, mas Zeus os cortou pelo meio e devolveu os mutilados ao resto do chão. Esse homem mutilado povoou a terra e foi ele que os cientistas mutilaram de novo, reduzindo-o apenas um quarto do homem original. Não é de admirar que esse homúnculo atual, recalcado, vaidoso e insolente como aquele pedacinho de fermento de lobo do mar de Jacques London, esteja agora explodindo na angústia e nos delírios da sua impotência. Perdendo a sua metade espiritual, entraram na crise de histerismo coletivo, fascinados unicamente pelas forças magnéticas do sexo e arrastados a todos os desvarios de uma esquizofrenia catatônica. A cegueira materialista completa esse mórbido. E vampiros e parasitas nada mais fazem do que atender aos chamados da carne sem alma que estetora na angústia existencial. Só há um remédio para o doente sem esperanças: a volta ao espírito. Enquanto, como ensina o Bert, o homem não compreender que há espírito e tem de viver como espírito e não como os animais máquinas de descartes, não haverá mais tranquilidade e esperança na terra, que deixou de ser a terra dos homens de Saint-Exupéry para se transformar no domínio alucinado dos vampiros. O ciclo infernal se define assim: os homens vampirizados morrem, se transformam em vampiros para vampirizar os que nascem. A concepção materialista do homem reduz a humanidade a uma espécie animal sem perspectivas. A vida, os sonhos, os anseios humanos se transformam em miragens e alucinações sem sentido. Se houvesse apenas uma justificativa lógica para essa concepção, ainda se poderia aceitar o curso intensivo dessa moeda falsa no mercado mundial das ilusões. As miragens do deserto ainda podem ser explicadas pelos fenômenos de refração da luz, mas essa miragem conceptual não se justifica por refração óptica ou mental, nem por refração histórica, nem por pesquisas antropológicas ou psicológicas. Toda a história humana se assenta, em toda parte, na intuição universal da natureza espiritual do homem. A novidade materialista do século XIII brotou de vários equívocos na luta contra os absurdos e os desmandos da Igreja, baseados na ideia de poderes divinos supostamente concedidos aos clérigos através de rituais de origem selvagem. A raiz do materialismo é o tacape do cacique, seco e morto, do qual só poderia brotar as cobras do bordão de Moisés na sala do faraó. Historicamente, o materialismo nasceu do sofisma, que é uma negação com a verdade, de que se serviram os sofistas gregos para negar a possibilidade do conhecimento real. O materialismo científico valeu historicamente pela sua reivindicação social, mas o erro fatal da inversão da dialética de Hegel o coloca, hoje, em posição filosófica retrógrada.
Falta-lhe a luz do espírito e quando esta aparece, acesa por mãos piedosas, ele apaga às pressas. Não pode suportá-la, como aconteceu recentemente na Universidade de Kirov com a incômoda descoberta do corpo espiritual do homem pelos cientistas soviéticos. É curioso como estamos ainda, apesar do acelerado desenvolvimento científico do nosso tempo, apegados ao método dedutivo, empirista do longo passado humano. Os métodos da investigação tecnológica servem-nos para descobertas surpreendentes nas pesquisas fragmentárias da realidade exterior, mas no tocante aos problemas da essência e da natureza humana não avançamos um passo além da imaginação. Nosso barco mental encalhou nas águas turvas das ideias feitas e das deduções precipitadas do processo teológico. O misticismo dos crentes religiosos transformou-se, na era científica, numa forma espúria da mitologia de Bacon, fundada na idolatria suposta das soluções mentais. Continuamos apegados aos ídolos do pensamento baconiano. Imantados a preconceitos de milênios, precipitamo-nos em conclusões envelhecidas, sem o menor respeito pelo método cartesiano. Modelamos a nossa imagem na rocha, com o cinzel de Miguel Ângelo e, como ele, queremos forçar essa imagem a falar. Não acreditamos na evidência da física, com medo de nos volatilizarmos na realidade atômica que nos revela a inconsistência da carne, de suas formas desgastantes e mortais. Consideramos a física válida para as coisas mais duras do que nós, mas mantemos intacta a imagem do homem carnal. Tememos a nossa própria dispersão no espaço e queremos nos esconder nas furnas de Bacon. Descartes, o espadachim atrevido, nos apavora mais do que as explosões atômicas. Voamos para a Lua envoltos em escafandros de segurança e voltamos das viagens espaciais assustados e agarrados às ideias esquemáticas dos teólogos medievais, como aconteceu com os astronautas americanos. O instinto de conservação animal predomina sobre a razão científica e nos tornamos místicos como os frades autoflageladores. As usinas americanas de produção de seitas religiosas em série funcionam no ritmo acelerado do medo, aumentando assustadoramente a capacidade de exportação de pastores americanos para todo o mundo. Os astronautas soviéticos, materialistas, voltam do espaço sideral alardeando que Deus não existe porque eles não o encontraram nos subúrbios orbitais do planeta. Repetiram, em escala cósmica, as bravatas infantis dos cirurgiões do século XVIII que se vangloriavam de jamais haverem encontrado a alma na ponta de seus bisturis. Os séculos passam, o conhecimento avança, mas as orelhas de Midas continuam plantadas na terra. Até mesmo um filósofo como Bertrand Russell, inegavelmente lúcido, escorrega na lógica declarando que, apesar dos estragos feitos no conceito de matéria, a verdade é que as leis físicas continuam a vigorar. A hipnose materialista entorpece os cérebros. Por outro lado, o apego do homem ao corpo material perecível, alimento dos vermes, não deixa os mais ilustrados materialistas, inimigos ferrenhos de Deus, perceberem que, com esse apego, prestam homenagem ao suposto inimigo nessa teimosa idolatria da carne. Combatem o Criador, mas não querem sair do aprisco de suas criações efêmeras. Em seu livro Os Estranhos Fenômenos da Psique Humana, Vassiliev nos oferece uma nova imagem de Prometeu acorrentado às rochas do Cáucaso, tendo seu fígado devorado pelos abutres. E a imagem trágica de um Prometeu às avessas, que não roubou o fogo do céu, em que não acredita, mas luta desesperadamente para manter aceso o fogo terreno de Vesta, depois que as próprias vistas do materialismo o apagaram. O notável cientista soviético faz-se campeão do ilogismo para virar no avesso as mais recentes e indisfarçáveis conquistas espiritualistas das ciências. Vigiado pelo Leviatã do Estado, gasta sua inteligência e o seu saber transitório, debatendo-se inutilmente na luta contra a verdade eterna da natureza espiritual do homem.
Como Bertrand Russell, não percebe que as leis físicas descobertas pelas pesquisas científicas não são mais do que os fundamentos da realidade material gerada e sustentada pelo poder do Criador do Espírito. Essas leis não fazem parte da concepção materialista, mas da estrutura da realidade total em que a matéria se insere no plano sensorial ilusório. Bertrand, Vasiliev e René Sudre, essa comadre fofoqueira e centenária da batalha contra o espírito, não perceberam ainda que suas unhas, seus cabelos e seus olhos não são o que eles veem e sentem, mas plasmas atômicos, nevoeiros plásmicos condensados pelo condicionamento dos nossos sentidos, nas formas de percepção ilusória da realidade real, que só agora estamos descobrindo. O homem pela metade, essa visão parcial do homem que hoje possuímos, é simplesmente um animal dotado de instintos, entre os quais avulta o de reprodução da espécie. O psiquismo humano não existe, é fisiológico e não psíquico. Daí a falência da psicologia terapêutica e especialmente da psiquiatria libertina. Por isso, os psiquiatras honestos apegam-se hoje aos recursos do espiritismo, a ciência do espírito, fundada por Kardec a única ciência real, baseada na pesquisa dos fenômenos, capaz de completar a nossa visão do homem de maneira positiva. Só um psiquiatra dotado de recursos espíritas pode enfrentar com eficácia os estranhos fenômenos da psique humana que aturdem os especialistas mais experientes. Comportamento humano. O comportamento humano depende de muitos fatores que tentaremos alinhar no quadro abaixo. 1. O grau de evolução do ser em sentido geral. 2. As diferenciações de graus evolutivos, em cada ser, nas diferentes áreas das faculdades humanas. Exemplo: inteligência, moralidade, afetividade, acuidade, responsabilidade, sensibilidade, idealidade, praticidade, integralidade, no sentido de integração na realidade, materialidade e espiritualidade. 3. Hereditariedade genética. 4. Heranças de encarnações anteriores. 5. Condições da encarnação atual, meio em que nasceu e cresceu, educação, profissão, etc. 6. Enfermidades atuais, situações financeiras difíceis ou boas, vícios adquiridos e assim por diante. Nesse quadro, apenas esboçado, podemos ver como é variado o quadro determinante do comportamento humano, tornando-se difícil a elaboração de um esquema universalmente aplicável. Desse fato se valem os coriféus da psicologia e da psiquiatria libertinas para contestarem os padrões de normalidade do comportamento humano e incluírem nas faixas de normalidade os processos anormais verificados na história das civilizações e considerados, em épocas pregressas, como normais. Alegando a impossibilidade de uma classificação precisa do normal e do anormal, consegue impressionar as criaturas ingênuas ou desprevenidas, que acabam se conformando com as suas anormalidades, entregando-se às garras insaciáveis do parasitismo ou do vampirismo. Vidas que poderiam ser nobres, dignas, proveitosas, tornam-se vergonhosas e inúteis, e o que é pior, servindo apenas de exemplos negativos, estimulantes de capitulações desastrosas. Famílias inteiras são às vezes afetadas por esses desastres morais de profunda repercussão. O homossexualismo, nos dois sexos, por sua intensidade nas civilizações antigas e sua reviviscência brutal em nosso tempo, é a mais grave dessas anormalidades que hoje se pretende declarar normais. E é precisamente nesse campo, o mais visado pelo vampirismo, desde os íncubos e súcubos da Idade Média até os nossos dias que incidem hoje os destemperos criminosos dos libertinos diplomados. A própria palavra normal, tendo vários sentidos, oferece margem a interpretações ambíguas. Mas no plano cultural não se justifica a extensão da ambiguidade comum do linguajar popular aos conceitos filosóficos e científicos claramente definidos. Examinando o termo em seus vários significados,
A partir das origens latinas, os filósofos definiram a palavra normal como designativa de ocorrências naturais e habituais numa determinada espécie ao longo das civilizações. Vindo de norma, o adjetivo normal significa regra, modelo, e é assim aplicado em todas as línguas. Durkheim deu maior precisão ao lembrar que só se torna normal o que é bom e justo. Há dois critérios seguros para se definir a normalidade dos fatos: o quantitativo, que se funda estatisticamente na maioria, e o qualitativo, que se baseia na qualidade e o valor dos fatos dentro de um contexto determinado. Através desse conceito chegamos à equivalência do normal com o natural, ao que corresponde às exigências naturais e, portanto, necessárias das coisas e dos fatos no tocantes a uma espécie ou ao conjunto das várias espécies em determinado plano. Em todas as espécies, minerais, vegetais, animais, com plena consciência, na espécie humana o critério teleológico, referente à finalidade, o normal é o que se enquadra na definição de Durkheim, ou seja, o que é bom e justo. O bom e o justo correspondem a finalidades claras e evidentes. A finalidade genética do sexo define de maneira irrevogável a sua normalidade. Toda prática sexual que não corresponda à sua finalidade é ao mesmo tempo equilibradora, produtora e reprodutora do organismo humano é anormal, acusando disfunções e desvios mórbidos no indivíduo e no grupo social. Qualquer justificativo dessas anormalidades não passa de sofisma tentatório da própria existência da espécie. O crime cometido pelos que se utilizam desses sofismas para disfarçar a sua incapacidade profissional é o de traição à verdade, à ética profissional e individual, à moral social, à dignidade humana, às exigências da consciência, culminando, por sua extensão à humanidade, no crime de genocídio. Não estamos exagerando. Os desvarios recentes de um psiquiatra levou-o a considerar a prática homossexual como possível meio de controle da natalidade. A nação que aceitasse essa tese estaria cometendo o crime de aviltamento de si mesma, de condenação sumária de seus cidadãos ou desvirilização e a indignidade mais abjeta. Todos os valores humanos seriam reduzidos à lama dos chiqueiros, ante os homens transformados em porcos pela Circe moderna da psiquiatria dementada. A varinha mágica da Circe de Ulisses, no poema homérico, seria transformada na bomba de nêutrons do genocídio covarde dos físicos inconscientes desta hora amarga do mundo. O comportamento humano foi profundamente abalado e em grande parte subvertido pelas rápidas transformações deste século em todos os setores vitais. Mas os fundamentos conscienciais desse comportamento não se abalaram nem se subverteram. A consciência humana define o humano, é ela que caracteriza o homem como poder e como ser. Ela, portanto, isso ela, sustenta e garante a uniformidade do comportamento humano básico em todo o planeta. As variações decorrentes de condições raciais, de tradições, de estruturas políticas, sociais e econômicas são apenas de superestruturas, praticamente superficiais. O gangster, a prostituta, o ladrão, o assassino profissional, o homem de bem e o santo, possuem todos o mesmo tipo de consciência e por isso são sempre reconhecidos, em toda parte, como seres humanos. Um homem cruel e um homem santo são ambos homens, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. O comportamento de ambos é profundamente diverso, mas a sua essência é a mesma. No santo existe a tendência ao bem e no cruel a tendência ao mal. E ambos estão sujeitos a se transformarem no contrário, às vezes por motivos insignificantes, que não justificam a mudança. Mal e bem são potências do espírito que podem passar a ato, desenvolver-se, atualizar-se. O segredo da conversão e da reversão dorme nos recessos do inconsciente, nesse arquivo submerso das experiências anteriores em que as emoções mais intensas e os impulsos mais vigorosos esperam apenas um toque, um pequeno motivo para subir em tumulto à tona da consciência. Essa permeabilidade assustadora,
Entretanto, é a garantia da liberdade. O livre-arbítrio é o tribunal da consciência, que como todos os tribunais dispõe de recursos para conter as invasões perigosas e repeli-las, mas também de fraqueza suficiente para capitular no primeiro assalto das forças deletérias. A Corte Suprema é a consciência em si, inflexível nas suas exigências e sempre pronta a castigar rijamente os transfugas e os covardes. O homem honesto comete uma infração e sente imediatamente a reprovação da consciência. Se a acata e procura reequilibrar-se, recebe a ajuda dos poderes conscienciais e se firma na linha reta do comportamento bom e justo. Se logo se entrega e goza no gozo ilusório do mal, cai na lama dos instintos e sofrerá muito antes de recuperar-se. Pode perder-se por séculos e milênios, mas nunca se perderá em definitivo. Por isso Papini, em O Diabo sustentou, para escândalo do meio católico e do Vaticano, a possibilidade da conversão do diabo, e Teilhard de Chardin, o teólogo, afirmou que o condenado não é jamais expulso do pleroma, o corpo místico de Deus, mas será expulso apenas para fimbria do pleroma, de onde um dia poderá voltar para o seu lugar vazio. A consciência não desfalece nem morre, permanece sempre vigilante e atuante. Por isso a vida do condenado se transforma em inferno, tangendo sem cessar para os caminhos do retorno. Os que acreditam em condenações eternas não conhecem essa mecânica divina que Pitágoras adotou na simbologia da metempsicose. E foi também por isso que o Cristo declarou que nenhuma das suas ovelhas se perderia, nem Judas pela traição, nem Pedro pela fraqueza da negação, nem Madalena pela entrega aos delírios sensoriais. Mas se não existe a perdição eterna, existem as formas variáveis da perdição temporal, sempre carregada de sofrimento, desespero e angústia. Os que se perdem nos caminhos da evolução, tomados de revolta insensata e angústias profundas, desajustados na sua irredutível condição humana, tentam sempre construir o seu próprio império e levar para ele os seus afetos e desafetos. A figura simbólica do diabo, existente em todas as religiões simbologistas, representa o vampiro insaciável, sempre insatisfeito, caçando as almas de Deus para os redutos das trevas. Mas, na verdade, o vampirismo é apenas um fenômeno de simbiose, que tanto ocorre entre os encarnados, quanto entre os desencarnados. Ante os protestos ameaçadores e escandalizantes da Igreja, que considerava a comunicação mediúnica como uma profanação dos mistérios da morte, Kardec respondia explicando que os homens são espíritos aprisionados num corpo carnal e os espíritos comunicantes são espíritos livres. Da mesma maneira, acrescentava, como um homem em liberdade pode conversar com um prisioneiro através das grades, os espíritos livres podem conversar com os espíritos detidos num corpo carnal através das grades dos sentidos. A mediunidade não é mais do que isso. Os espíritos se comunicam, de maneira natural e até mesmo habitual, servindo-se das faculdades da mente e das possibilidades de extravasão do sensório humano. Desde que o mundo é mundo isso acontece e não há quem não conheça esse fenômeno natural. Nessas relações interespirituais estabelecem-se relações naturais entre criaturas encarnadas e criaturas desencarnadas. A simbiose assim estabelecida se prolonga e se desenvolve no plano das afinidades. O vampirismo propriamente dito é uma relação negativa, baseada em interesses inferiores de parte a parte. Ao morrer, o homem sai da prisão corpórea, mas não se livra de seus maus hábitos, de suas viciações, de sua maldade e assim por diante. Esses espíritos inferiores, como os homens inferiores entre nós, gostam de companhias que se afinem com as suas tendências. Um espírito de alcoólatra relaciona-se com uma pessoa do mesmo vício ou com tendências para o vício. Os espíritos de criaturas sensuais ligam-se a criaturas do mesmo tipo. O vampirismo se processa em termos de reciprocidade. O homem bebe e o espírito suga as suas emanações etílicas. A perigosa sociedade se prolonga às vezes por toda uma vida,
pois nenhum dos dois quer perder o parceiro. Daí a necessidade da intervenção das práticas espíritas, para a separação da dupla, livrando-se a criatura humana do assédio negativo do espírito viciado. O comportamento humano é assim afetado e modificado pelas influências vampirescas geralmente imperceptíveis para a vítima. Os processos vampirescos abrangem as mais variadas modalidades, de acordo com as tendências